Eu quero só pontuar algo, gente, que é muito, muito importante, assim. Infelizmente, eu tenho lido nas redes sociais pessoas, de certa forma, caçoando, dizendo assim, agora virou moda, tudo é TDAH. Gente, não é que tudo é TDAH. Graças a Deus, a ciência conseguiu dar nome. O que eu falo para mim? Aos seus demônios, às dificuldades. Só quem tem um TDAH em casa, um autista, sabe o sofrimento que é. O que eu posso dizer da minha filha? O que acontece com os TDAHs? Por que eles precisam de um diagnóstico? Porque precisa ter nome para o problema ou a dificuldade. Porque eles sabem que eles não conseguem agir da mesma forma que as outras crianças ou adultos. Estou falando de criança porque a minha tem 10 anos e eu estou lidando com uma criança aprendendo sintomas infantis. Mas isso se carrega para a fase adulta, para a idade adulta. O TDAH não tem cura, ele não passa, ele não é uma doença, que também fique claro. O TDAH não é uma doença, é um transtorno. O que eu aprendi como mãe? Eu sou leiga, né? Não sou médica, não falo de forma científica, não dou nomes científicos. Mas o pouco que eu sei o TDAH, ele tem uma baixa... os neurotransmissores. Então vamos lá, tem a dopamina, a noradrenalina e a serotonina. São 3 neurotransmissores que estão ligados ao outro. Então a serotonina são as emoções, são os sentimentos, a noradrenalina é a vontade que você acorda de manhã e vamos trabalhar, a gente tem uma rotina, nós temos uma vida, e a dopamina é o que te dá... sabe aquela adrenalina, aquele sentimento de quando você treina, você fala, nossa, me liberou dopamina, eu tô alegre, eu tô feliz, eu tô com energia. Então, o TDAH, ele tem uma baixa, né, um baixo percentual desses neurotransmissores, o que deixa eles um pouco para baixo, um pouco desanimado e com dificuldade para dormir. Eles têm dificuldade de pegar no sono. Então, quando eles acordam, geralmente eles acordam cansados, porque o cérebro deles não entendem que a determinado momento é hora de dormir, então o cérebro tem que descansar, tudo tem que, né, ir apagando, ir diminuindo, as atividades indo baixando, né, dando aquela tranquilizada para dormir. Então, o que eu falo de experiência na minha casa? A dificuldade que ela tem para dormir. Ela percebe que está chegando o horário de dormir, que os irmãos vão se deitar e conseguem pegar no sono e ela não consegue. Mesmo deitada, pode ser 11 da noite, meia-noite, o cérebro dela está mandando informação e ela não consegue pegar no sono. E o que nós conseguimos de estratégia dentro de casa? Colocar como eu sou cristã, nós somos cristãos, nós colocamos louvor. Então ela fala, mãe, coloca uma musiquinha de fundo. Então ela colocava lá um louvor bem baixinho para a mente dela focar naquele louvor e ali ela conseguir pegar no sono. Então, desde esse episódio da escola, né, e a neuro, né, a neuropsicóloga nos alertar sobre isso, e nós passamos tudo para os professores. Então nos foi indicado que ela precisaria continuar sendo acompanhada por uma psicopedagoga que ajuda muito no desenvolvimento escolar, na questão de atenção, que é um problema que o TDAH tem, ele não tem uma atenção estendida. Então se você der uma página para um TDAH ler, aquela página, antes dele começar a ler, ele vai verificar quantas linhas tem, quantas páginas tem. Qual a minha experiência com a Flora? Nós demos para ela um aplicativo da Bíblia para ela fazer uma leitura anual da Bíblia. Então, cada dia tem uma quantidade de capítulos. Então, são 3, 4 e 5. Só que ela fala assim, mãe, eu tenho 5 capítulos da Bíblia para ler. Só que o primeiro capítulo tem 150 versículos. Eu não vou conseguir. Ali ela já cria aquele bloqueio, porque a atenção dela não vai conseguir chegar, não vai se estender até, né,
o 5º capítulo da Bíblia. No meio do caminho ela vai pensar no que ela vai comer, como ela vai dormir, como vai ser o dia de amanhã, o que ela vai fazer no sábado, o que ela vai almoçar no domingo. Então ela vai atrás de alguém de casa para perguntar o que nós vamos almoçar no domingo, sendo que ainda é uma segunda-feira. Então a gente, tem que falar o que? Olha, agora, neste momento, estamos vivendo o agora, e agora você precisa ler a Bíblia. O que vai acontecer amanhã, no domingo, pertence a Deus, e a gente tem que viver cada dia o seu mal. Então nós continuamos, eu levei ela para uma outra psicopedagoga e uma psicóloga, porque ela precisa acompanhar também a questão emocional. Outro problema que o TDAH tem, que eles chamam de autorregulação. Sabe todo mundo sente raiva, né? Eu sinto raiva, você sente raiva. Tem horas que a gente explode, tem hora que você grita, tem hora que você xinga, tem hora que você chora. Só que tem momentos que você consegue controlar essa raiva. Você leva uma freada, uma fechada no trânsito. Você fica, ui, tudo bem, passou, vai em paz. O TDAH, ele não consegue se autorregular. Então, tudo que acontece para eles vai ter uma resposta. Então, aconteceu algo aqui, vai ter uma resposta. E o que acontece? Esse aceleramento de produtividade cansa muito, cansa o cérebro, porque o cérebro está inteiro, a todo momento trabalhando, pensando. Então você vê aquela pessoa um pouco cansada, mas ela está cansada de pensar, e o corpo dela não dá conta de acompanhar, não consegue acompanhar. Então, desde esse episódio da escola, nós fazemos esse acompanhamento, e um momento mais crucial, mais decisivo e mais difícil para nós aconteceu no final do ano passado. Nós viajamos de férias, a gente estava na praia, estava a nossa família com mais 2 famílias. Coincidentemente, não sei se eu posso falar coincidentemente ou se Deus preparou esse momento, uma dessas famílias, tanto o pai quanto a mãe, quanto o filho, são TDAHs. Tomam medicamento, e ali pela primeira vez eu ouvi uma pessoa de perto falando o porquê de tomar remédio, por que tomar um remédio controlado para TDAH. Eu e meu marido tínhamos muita aversão. Se eu falar para você que somos 100% a favor, não somos, mas nós respeitamos a ciência, respeitamos a parte médica e nós pagamos médicos para isso, para nos dar as respostas que a gente não sabe, que nós não entendemos. E houve um momento ali na praia, todo mundo curtindo, aproveitando, estava um clima muito bom, mas a Flora estava muito cansada, e ela chegou para mim e para o pai e disse que ela queria ser igual à irmã dela. Ela falou assim: mãe, pai, por que eu não sou igual a Sara? E aí nós falamos, porque Deus fez cada um como um indivíduo, cada um tem uma digital, ninguém é igual. E ela falou assim: não, eu não estou falando desse igual, eu estou falando de igual na maneira de pensar. Porque a Sara consegue pensar de uma forma normal e eu não consigo. Então foi a primeira vez que a Flora teve noção de que algo dentro dela não estava 100%, não estava bem. Ela percebeu que ela era diferente da irmã, e diferente dos outros amiguinhos dela. E aí foi quando ela falou uma frase que machucou muito a gente e preocupou. E nos preocupou porque ela falou assim: mãe, eu acho que ao invés de eu viver dessa forma, melhor é morrer. E foi um choque, eu e o Marcelo ouvimos isso da Flora. Porque ela é extremamente alegre, ela é extrovertida. Quem convive com a Flora sabe como ela é, conhece a essência da Flora. E aquilo foi um choque, assim, a ponto de o Marcelo, ele despencou. Ele começou a chorar como criança na frente da Flora. Então a Flora começou a chorar porque ela viu a gravidade do que ela tinha falado. O meu marido, que não esperava aquilo e que é sempre aquela torre forte, ele começou a chorar. E ali tinha eu na frente dos dois chorando. Eu falei: eu preciso tomar uma atitude. E eu peguei na mão dos dois ali e nós começamos a orar. Eu decretei que ela era filha de Deus, que ela era nossa filha, que ela estava nessa terra com um propósito, com um chamado, que ela era amada, que ela era querida, que ela era única, que ela era uma princesa e que ela era importante para nossas vidas.
e que esses pensamentos do mal não iriam tomar conta dela, não ia predominar na vida dela. Nós entramos em contato com a nossa psicóloga e nós começamos um acompanhamento mais profundo, mais de perto, e foi quando ela nos alertou para que a gente tinha que procurar uma neuropediatra, porque ela sim seria uma profissional capaz de diagnosticar a Flora se precisaria entrar com algum medicamento ou não. Procuramos, tive contato com indicação de uma médica, ela primeiro é a mãe e o pai, então de novo fez uma anamnese, investigou todo tipo de pergunta que você pode imaginar e não imaginar, ela faz todo um questionário. E aí uma segunda ida foi quando eu levei a Flora. Então ela examinou a Flora, ela faz exames, coisas básicas que você fala assim, na hora que você olha, você fala assim, que coisa mais idiota, mas não é. Então ela faz o quê? Ela pede coisas simples, Flora, aponta o dedo, pega o nariz e acompanha, sabe isso? Pega esse dedo, o seu olho tem que acompanhar, volta e esse vai. E você via que ela não conseguia fazer isso, né? Ela fazia assim, ela, próximo. Então a médica vinha de novo, ela faz de novo, tá, mas e agora? Então assim, pra ela tava muito entediante. E ela entrou com jogos, entrou com brincadeira, mandou andar em linha reta. E aí você fala, gente, como que descobre isso, né? Com coisas simples, mas que são precisas. E a Flora estava tão agitada aquele dia porque ela estava num ambiente que ela não conhecia. Até então ela está muito acostumada com o consultório da psicopedagoga e da psicóloga. Quando nós chegamos, ela falou, que lugar é esse? Não conheço essa médica, o que eu estou fazendo aqui? Então tivemos todo um jogo de cintura. A neuro foi muito educada, muito humana. Trouxe a Flora para perto, conseguiu atrair a atenção dela. E acabou a consulta, a Flora saiu correndo, porque também ela tinha encontrado com a avó dela que ela não via há muito tempo, tinha ganhado um presente, enfim. E foi quando a neuro passou o diagnóstico, que realmente era um TDAH com impulsividade. Então assim, ela não tinha conversado com as outras profissionais, então todas fecharam num único diagnóstico. Era o TDAH, só que não era hiperatividade, era déficit de atenção com impulsividade. Só que a impulsividade dela estava num nível tão alto que era o que causava o déficit de atenção, e não o contrário. Então a impulsividade dela não estava conseguindo deixar ela focar em absolutamente nada, e que ia precisar entrar com medicamento. E eu saí de lá, com a cabeça explodindo, mas eu não queria passar aquilo para Flora. Então foi uma tarde em que ela passou com a avó dela, ela ganhou presente, a gente passeou no shopping, mas dentro de mim eu queria me enfiar num casulo e chorar, porque eu falava assim, Deus, poxa, eu tenho uma vida tão corrida, eu já tenho uma rotina tão corrida, minha vida é muito atarefada, são 3 filhos, são idades próximas, e você me manda uma TDAH, com que propósito? O que eu vou fazer com isso? É muito difícil.